Oi gente, eu sou Clarinha e hoje vim dar para vocês uma mini informação sobre as partes da missa. Logo pra gente começar, vou indicar para vocês um livro, porque eu sei que muita gente pode se interessar em depois se aprofundar um pouquinho mais com esse tema. E o livro é esse aqui, Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Esse livro, na verdade, todo o conteúdo dele está lá no Missal Romano, nas primeiras páginas, e ele traz todas as coisas de liturgia. O que é que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer e todas as instruções mesmo. E para quem acha liturgia um saco, talvez, né, essas regrinhas, enfim, eu confesso que eu sou uma apaixonada. Eu vejo a liturgia como uma grande guardiã das tradições, da identidade da nossa celebração. É por isso que qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, né, que a gente for para uma celebração, a gente vai conseguir acompanhar e ver todo o passo a passo, né, todas as partes exatamente igual. E o objetivo da liturgia é esse, é um grande idioma, por assim dizer, um idioma que liga todos os povos, todos os países. Bem, então o que é missa, né? Já que eu estou aqui vindo falar na missa. A missa ela se divide em 4 grandes partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Mas o que é a missa? A missa é esse grande momento de celebração da vida. É momento de ação de graças, da gente agradecer. É momento da gente fazer memória de Cristo. É momento também que a gente se abastece e abraça de fato o projeto de Deus para a nossa vida. A gente se reúne todo domingo como família de Cristo. Se a gente para pensar que em todos os lugares do mundo, todos os domingos, de hora em hora ou de meia em meia hora, alguém está celebrando uma missa, é muito incrível a gente pensar nisso. E assim a gente consegue enxergar o domingo como esse grande dia realmente solene, né, de festejar a vida de Cristo. Festejar porque a gente está reunido em nome dele, né, uma única família cristã, unida, ao mesmo tempo, de alguma maneira rezando uma missa, seja aqui, seja num país vizinho, numa outra cidade, num outro bairro. Então é muito forte isso, né? Saber que o mundo inteiro naquele dia está reunido para poder escutar a palavra de Deus e tentar de alguma forma ser diferente nesse mundo. Por isso a gente tem uma parte antes da celebração. Antes da celebração, a partir do momento que a gente se abre a essa vontade da gente querer ir para a igreja, da gente querer se reunir com a nossa família cristã, esse momento já começou a missa na gente. Desde que a gente toma banho em casa, entra dentro do carro, pega o trânsito, eu já estou começando a celebração em mim. Eu gosto muito de pensar nesse antes como a parábola do filho pródigo. O filho ainda nem tinha chegado a casa, né? E o pai de longe já o avistou. Então é assim que Deus fica. Ele fica esperando para a gente, né? De maneira muito feliz. E logo quando a gente aponta, antes mesmo da gente chegar na igreja, ele já nos reconhece. Ele já se alegra pela nossa presença e pelo nosso retorno à casa do Pai. E aí, de fato, a missa começa com os ritos iniciais. De maneira bem resumida, o sentido dessa parte da missa eu colocaria aqui. Tentando representar um raminho, qual será a passagem que vocês lembram, né, com os raminhos? O domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Então os ritos iniciais eles vêm para simbolizar o início dessa caminhada, a entrada de Cristo em Jerusalém, a nossa própria vida rumo ao altar, toda a nossa caminhada, todo o nosso sentimento, tudo que a gente vai ter que viver realmente durante ao longo da vida, e isso se renova a cada semana. A gente tem nos ritos iniciais o ato penitencial, é o nosso momento de conversão, o nosso momento de purificação. A gente se purifica para poder escutar a palavra de Deus. A gente pensa um pouquinho na nossa semana, né? O que a gente fez, como é que eu posso ser melhor nessa próxima semana.
A gente tem também nos ritos iniciais o glória, o grande hino de louvor, a exaltação pela misericórdia do nosso Deus. Depois a gente tem a oração da coleta, que é o momento da gente, quando o padre fala oremos, que a gente de fato entregue as intenções para aquela missa, para aquela celebração. Passado esse primeiro momento, a gente vai para a liturgia da palavra, segunda parte da missa. Aqui está o momento que a gente vai aprender. Sempre que Jesus chegava em um novo grupo, ou chegava em uma nova cidade, ele se sentava e ensinava. Ensinava através de parábolas, ensinava através de histórias, e é exatamente isso que a gente vai ter acesso. Da Bíblia, nós vamos ter 4 grandes momentos. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e a aclamação do Evangelho. E depois do Evangelho, a gente vai para a homilia, que é o momento que o padre vai resumir e passar para os dias de hoje, para a nossa linguagem. Algumas leituras são difíceis da gente interpretar, outras são mais fáceis. O grande resumo de todas essas 4 leituras. A primeira leitura, geralmente do Antigo Testamento, os Salmos, sempre cantados, eles são cânticos de louvor, preces, orações que foram passadas de geração em geração. A segunda leitura, em geral, do Novo Testamento e o Evangelho. O Evangelho que, vamos dizer assim, coroa todo esse momento da liturgia da palavra. Depois desse momento de conversa, que é a homilia, a gente vai ter a nossa profissão de fé, que é rezar o credo. Depois a gente vai ter também a oração dos fiéis, a oração universal, as preces da Assembleia, onde a gente, como comunidade, vai rezar ali em prol de tudo que está no nosso coração. E aí, geralmente, a gente responde: Senhor, escutai a nossa prece. Na missa, nós somos apresentados a 2 Jesus. O Jesus Palavra, que a gente tem contato exatamente através dos ensinamentos dele na liturgia da palavra, e o Jesus Eucaristia, que a gente começa agora a preparação na liturgia eucarística. A liturgia eucarística é a parte mais longa da missa, E talvez a que vocês achem mais importante. Mas a verdade é que a missa ela é um todo, ela é um grande conjunto. Quando eu aprendi liturgia e todas as partes da missa, eu aprendi a liturgia como um anel, a missa como um anel. É impossível dizer o início e o fim dela. Se uma dessas partes aqui tivessem quebradas, a gente não consegue concluir e fazer um anelzinho redondo. E assim é a celebração. Todas as partes da missa elas são muito importantes. O momento do ofertório que inicia a liturgia eucarística é o momento da gente ofertar a Deus toda a nossa vida, tudo que a gente tem. Recebe, Senhor, tudo que há em meu coração. Recebe em teu altar a oferta da minha vida. E também no ofertório é que a gente apresenta os nossos dons espirituais, o pão e o vinho, que vão ser transformados em corpo e sangue de Cristo através da transubstanciação. Após esse momento do ofertório, a gente entra realmente, por assim dizer, nas orações eucarísticas, são muitas. Mas a gente tem vários momentos na oração eucarística. A gente tem o prefácio, que dá o sentido daquela celebração. A gente reza o santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam o vosso louvor. Hosana nas alturas. Depois desse momento, a gente vai ter a narração da ceia, como tudo aconteceu. Por isso que o padre realmente conta essa parte, de fato, como uma história, narrando como tudo aconteceu. Lembrando que na missa a gente faz memorial exatamente da última ceia, daquela grande celebração. Mas é uma memória que a gente não está representando, a gente faz ela nova de novo. É um mistério tão profundo que começou ali naquela celebração, mas ela continua ao longo de todo o tempo da existência da humanidade. E a oração eucarística parece longa, mas ela é um grande diálogo, um diálogo entre o sacerdote e a assembleia, que vai respondendo. Depois desse momento, a gente entra dentro da liturgia eucarística no rito da comunhão. Então nós vamos rezar juntos a oração que Deus nos ensinou, o Pai Nosso. A gente depois vai fazer uma oração pela paz, o abraço fraterno, a oração do Cordeiro de Deus. E chegou finalmente o momento da gente comungar e entrar na fila.
E eu sei que muitos de vocês já ficaram no banco esperando a fila diminuir. Mas o mais interessante, liturgicamente, é a gente entrar nessa fila e esperá-la, por maior que ela esteja. Passo a passo, a gente vai em peregrinação, juntos, unidos, até o Senhor. Comunhão significa comum união. A cada passo a gente se aproxima, a cada passo a gente está mais perto, a cada passo o nosso coração vai ficando ansioso por esse encontro. E a cada passo a gente se compromete com o irmão que está do nosso lado nesse grande projeto de Deus. Depois que a gente comungou, que a gente pôde rezar, a gente vai ter um momento da oração final. E por fim, a gente entra nos ritos finais. Os ritos finais, às vezes, não é dado tanta importância a essa partezinha da missa, mas ele é lindo, porque ele é o envio à missão. A gente acompanhou a missa inteira, viveu a missa toda, participou de todas as partes, né? Celebrou esse grande mistério com um objetivo. Toda missa a gente é chamado e enviado a uma grande missão. E aí cada semana, cada cristão vai ter uma missão diferente. De alguma maneira é a gente ser luz. Ser luz na nossa vida, ser luz na vida do outro, ser luz na faculdade, no colégio, seja no trabalho, no estágio, na nossa família. E os ritos finais é exatamente esse momento que a gente é convidado a ir à missão. E se no início eu falei para vocês que tinha um antes, existe um depois. E esse depois é a gente viver todos os dias daquela semana aquilo que a gente aprendeu no fim de semana, né, no domingo, na celebração. E aí vai vir novas 6 oportunidades de dias para a gente vivenciar mais o que Cristo deixou no coração da gente. E é natural, a gente vai fraquejar um pouquinho durante a semana, mas aí de repente vem outro domingo para encher a gente de garra, encher a gente de força. A gente sai da igreja, mas a gente não deixa de ser igreja. Existe uma oração, e depois eu posso passar para quem quiser a oração completa, que eu rezo sempre no final da missa. E uma dessas frases é: imprime o teu rosto em mim, Senhor, para que todos aqueles que me vejam, vejam em mim um espelho do Pai. Então essa é a grande mensagem, de fato, da nossa celebração, da nossa missa. Que a gente saia todos os dias sendo igreja, sendo Jesus, sendo luz para o outro.